Você sabia que o Brasil está prestes a iniciar uma lei que irá proteger os seus dados pessoais hoje utilizados pelas empresas? Vamos falar sobre isso? O Brasil possui 126,9 milhões de pessoas que regularmente acessam a internet, conforme relatório do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, criado em 2005, que monitora a adoção das tecnologias de informação e comunicação, também chamadas de TIC. Em particular, o acesso e uso de computadores, internet e dispositivos móveis. O relatório mostra que o número de brasileiros que usam a internet vem crescendo continuamente, um aumento de 67% para 70% da população, de 2017 para 2018. Alguns dados importantes sobre esse aumento estão nas camadas mais pobres da população e também na zona rural, além do aumento da aquisição de serviços online, sites de streaming de filmes e músicas como o Spotify e o Netflix, uso de aplicativos para compras de passagens, comidas como o iFood e de carros como o Uber. No Brasil, temos 95,5 milhões de pessoas acessando regularmente redes sociais, conforme o mesmo relatório do CETIC por indivíduo. No mundo inteiro, em um minuto, geramos uma quantidade incomensurável de informações que são compartilhadas com outros indivíduos e com empresas conectadas à internet. Dessas informações, muitas são consideradas dados sensíveis, que identificam você diretamente, como seu nome completo, RG, CPF, entre outros. Esses dados pessoais eventualmente coletados, especialmente pelas empresas, são armazenados em seus bancos de dados e, tecnicamente, deveriam ser utilizados apenas para os fins a que se destina. Mas as coisas não são bem assim. As empresas que vazam os dados de seus clientes muitas vezes comunicam sobre o vazamento após a descoberta de algum órgão independente de monitoramento ou se o mesmo sai em mídias por conta de alguma exposição. Assim, o titular, o dono dos dados pessoais, somente consegue reagir muito tempo depois, dando tempo para que os cybercriminosos que tenham coletado esses dados já tenham feito uso dele, por exemplo, efetuando compras de produtos ou serviços na internet. Por conta disso, na Europa, desde 1995, ela possuía diretivas para a proteção de dados dos cidadãos da União Europeia, revogada em 2018 com a criação da GDPR, a General Data Protection Regulation, traduzida como Regulamento Geral para a Proteção de Dados. A GDPR possui exigências sobre a forma como são tratados os dados pessoais das pessoas que fazem parte da União Europeia e aplicáveis a todas as empresas que operem dentro do bloco europeu, independente do país de origem. Elas são obrigadas a utilizar medidas que respeitem os princípios da proteção de dados por padrão, desde a sua coleta. O que significa que os dados devem ser guardados usando configurações de privacidade por padrão, de modo a que os dados não possam ser disponibilizados sem consentimento explícito do titular e não possam ser usados para identificar alguém sem informações adicionais, armazenadas em separado. O regulamento não permite o tratamento de quaisquer dados fora do contexto legal especificado no regulamento, exceto no caso em que quem controla os dados tenha recebido consentimento explícito do proprietário dos dados. O proprietário
tem ainda o direito de revogar essa permissão em qualquer momento. O Brasil seguiu o mesmo exemplo e em 2018 aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. E você sabe o que é a LGPD? A LGPD, sigla para Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ela vem para regulamentar o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais dos brasileiros. Na prática, a lei irá alterar o funcionamento e operação das organizações estabelecidas no Brasil que tratem de dados pessoais de brasileiros, estabelecendo regras claras sobre a coleta, o armazenamento, o tratamento, compartilhamento de dados, obrigando as empresas a adotarem padrões de proteção e segurança dos dados pessoais, implementando sistemas de compliance efetivos a fim de prevenir, identificar e mitigar violações de dados pessoais dos clientes. Compartilhamento de dados pessoais entre empresas sem consentimento dos titulares, como era feito até hoje, nevermore. O não cumprimento dessas medidas, acarretando em vazamento de dados pessoais, poderá dar suspensões das atividades de coletas de dados pessoais e multas de até 50 milhões para as empresas. As informações sobre vazamento de dados pessoais nessas empresas deverão ser divulgadas para a entidade que estará regularizando a lei, chamada de Agência Nacional de Proteção de Dados, em prazos mínimos, pois o não cumprimento também nessas regras acarretará em mais punições para as empresas. Na Europa, essas punições ocorrem com frequência nos casos de vazamento de dados desde 2018. A LGPD foi aprovada em 2018 e entrará em vigor em agosto de 2020. Até lá, as empresas deverão adequar as suas operações de acordo com os itens da lei. Ela se aplica a empresas que possuam pelo menos um dos seguintes requisitos: possuir estabelecimento no Brasil, oferta de serviços ao mercado consumidor brasileiro, coletam e processam dados de pessoas localizadas no Brasil. A LGPD também terá aplicação extraterritorial. Os deveres de conformidade superarão os limites geográficos do país, considerando-se no escopo toda empresa estrangeira que estiver realizando a operação de tratamento de dados pessoais em nosso território nacional, oferecendo bens e serviços ao mercado brasileiro. Há vários desafios para as empresas brasileiras estarem em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Dentre algumas delas, podemos citar a gestão de consentimento, que diz que a pessoa, dona dos dados pessoais, consente a empresa a utilizar os seus dados para um fim específico e somente a esse fim. As empresas não poderão utilizar esses dados para outros fins, como o uso em telemarketing, a não ser que o usuário assim o autorize, e ainda assim o usuário poderá solicitar diretamente às empresas que estas removam de suas bases de dados qualquer informação pessoal delas. As empresas que não cumprirem estas solicitações estarão em não conformidade com a lei. Você quer saber mais sobre LGPD? Acompanhe essa série que estará esclarecendo todos os tópicos relacionados na lei e ajudará você, empresário, profissional de TI e usuário, a entender melhor o que é a LGPD. Forte abraço!